Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje, eu queria que você fechasse seus olhos por mais um momento e trouxesse a tua mente agora cativa a obediência de Cristo. Eu sei que isso é um exercício de fé, querido. Que o fato do teu corpo estar aqui não significa que você está. E se você não for vigilante, a tua mente começa a vagar. E é tudo isso que o inimigo quer, é que você não preste atenção naquilo que o Senhor tem para liberar nesta noite. Porque são nos detalhes que o Senhor vai mudar a nossa história. Talvez seja uma frase que vai te impactar, talvez é uma revelação que você veio buscar. Então não disperse, não permita. Peça para o Senhor: Senhor, eu entreguei a minha adoração, eu entreguei a minha oferta, entreguei o meu coração, mas fala comigo, Senhor. Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra. Talvez você que está me ouvindo pela internet, tenha coragem, tenha ousadia agora, peça para o Senhor. Senhor, ministra o meu espírito, ministra, Senhor, o meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos total liberdade para a tua glória. Você pode dizer amém? Deixa eu lhe dizer algo que é muito importante. A confissão, ela traz a posse. Por isso, é muito importante você permanecer alinhado com aquilo que a palavra diz. Quando nós entramos nesse lugar de entender a oração através do alinhamento entre céus e terra, e nós começamos a orar a palavra, Deus, Ele se responsabiliza pelaquilo que Ele disse. Entenda uma coisa: Deus e a palavra são um. Como eu disse, diria Deus e não faria? Ele não... Às vezes é interessante quando eu falo, né? Deus não é homem. E talvez as pessoas achem que eu estou falando isso num termo pejorativo. Não, realmente Deus não é homem, Ele é Deus. Por isso que o texto diz que Deus não é homem para que minta. Porque o homem ainda tem algumas ações que levam ele a voltar atrás. Mas Deus não. Por isso que ele finaliza dizendo: diria Deus e não faria? Entenda uma coisa, querido, quando você entra nesse lugar de entender o caráter e a natureza, isso vai gerando em nós uma segurança e uma confiabilidade, para que quando haja momentos de dificuldade, você começa a ter ações, não mais baseada no que você pode, mas no que Deus disse. Isso é fé. O que trouxe total segurança para Jesus sair, deixar o plano espiritual e vir para a terra, cumprir o propósito a qual o Pai estabeleceu, era a segurança de saber como o Pai age. Então ele tinha plena convicção que ele poderia vir e cumprir o propósito, que após cumprir o propósito,
o Pai cumpriria com a sua palavra. Pastor, mas Jesus, ele estava com Deus, ele desceu na terra, sim, e nós também, um dia, nós estávamos com Deus. Quando você lê Efésios, isso fica muito claro. Por isso que nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para Deus. Nós não estamos indo, nós estamos voltando. Nós estamos voltando para a origem. A origem, a nossa origem não é nem o Éden, ainda que isso faz parte de um projeto aonde no Éden nós tínhamos condição de viver a plenitude de Deus. Mas quando Deus diz que Ele quer nos levar de volta à origem, Ele quer nos levar de volta a um lugar muito mais profundo, que é realmente da onde nós saímos. E nós saímos de Deus. Por isso que quando nós lemos Gênesis, fala que o Senhor, Ele nos criou. E depois diz que Ele nos formou. Olha que coisa interessante. Nós fomos feitos em 2 estágios. Primeiro, Ele nos criou. Criou aonde? Na origem. O nosso útero é Deus. Por isso o nosso DNA espiritual é o mesmo de Deus. João vai contar essa história, João 10, eu não vou entrar lá, porque eu quero continuar falando sobre fé. E agora, no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor nos formou do pó da terra. Então Deus, Ele cria isso para nós termos condição de nos mover. Mas Deus quer que nós tenhamos consciência da origem. Porque na consciência você vai se mover sem medo. Você vai caminhar sem medo. Por quê? Porque você sabe quem Deus é. É nesse lugar que Deus quer nos conduzir. E Deus, Ele criou tudo a partir do quê? Do que Ele dizia, do que Ele falava. Então, o que Deus falava, criava. Por isso que a confissão, ela é muito importante. Só que foi nos ensinado uma confissão errada, né? A religião nos estragou de forma total, porque foi nos ensinado simplesmente confessar pecado, e isso tem a sua parte, né? Mas essa não é o todo. Então, ficamos presos no confessar pecado, e confessar derrota, e confessar vida adversidade, e confessar problema. Só que em vez de você abrir a tua boca para confessar a derrota, confessar o problema, confessar a adversidade, por que em vez de nós abrirmos a boca para confessar tudo aquilo que desagrada a Deus, ainda que a circunstância mostre o contrário, por que a gente não abre a boca para glorificar o Senhor? Por quê? Porque aquilo que nós falamos tem poder. A confissão, ela traz esse poder de posse, de domínio, né? Como eu falei, essa possessão, não de uma possessão demoníaca, mas uma possessão de posse, de domínio, de algo que você possui. Então deixa eu dizer algo para você, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, aquilo que você fala, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E talvez algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente acha que é a ação do momento. Não. Muitas coisas que você, assim como eu, passamos, são ações de coisas que nós liberamos lá atrás. E aquilo vai girando até que se torne uma realidade. E isso é muito sério. Quando você olha para a palavra de Deus, não precisa abrir para a gente ganhar tempo.
Eu vou ler 2 versículos, vou ler um, depois eu leio o outro. Romanos 10, 9 diz assim, ó: se com a tua boca confessares, olha como que isso é sério, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Dentro do contexto aqui, ele está falando sobre você entregar a sua vida para Jesus. Eu vou levar para um outro campo um pouquinho, mas aqui fala, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração. É aqui que eu quero que você preste atenção. Lembre que nessa série de ministrações que eu estou fazendo sobre fé, principalmente lá em Provérbios, né? Deus falou através daquela passagem conosco, né? A diferença, que quando Deus fala, Ele fala onde? No coração, e Deus não fala onde? Na mente, porque mente é alma, coração, espírito. Então Deus se relaciona com aquilo que Ele é. Por isso que o texto aqui vai dizer, ó: se você confessares com a tua boca Jesus Cristo, Jesus como Senhor, em teu coração creres. Aonde? No teu espírito. É no espírito que vai fazer toda a diferença para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa Deus ministrar o teu coração, querido, né? Que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, a palavra salvo aqui também é traduzido do grego como curado espiritualmente e fisicamente. Presta atenção, a palavra salvo, ela também pode ser, sozo, ela pode ser traduzida como curado, tanto no espírito quanto físico. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Você vai entender. Quando Jesus se entregou naquela cruz, a obra do Calvário, a obra foi completa. Ele quer que eu e você tenhamos a consciência disso, para que eu e você possamos viver a plenitude e termos a consciência de o nosso corpo, ele foi totalmente restaurado. Nós temos a condição agora de viver a plenitude física e a plenitude espiritual. Por quê? Porque Jesus fez na cruz do Calvário. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo porque tem muitas pessoas que até têm o seu corpo físico saudável, mas ele não tem consciência de uma alma restaurada. Nós estamos no mês de setembro, aonde está se fazendo uma campanha, né? Muitas pessoas fazendo campanha sobre a questão do suicídio. Eu só quero fazer uma pinceladinha sobre isso daqui, porque tem pessoas que estão tentando ajudar, mas sem consciência do que de fato é uma ação espiritual. E por que essas pessoas estão fazendo o que estão fazendo? Muitas pessoas que até de boa fé estão tentando ajudar, mas sem consciência do que Cristo fez, ela não vai conseguir. Porque não é dizer que é o setembro amarelo, é o setembro azul, é o setembro roxo, que nós vamos conseguir ajudar alguém, mas é trazendo para essas pessoas a consciência de quem Cristo é. Porque essas pessoas, elas estão confessando com a boca, o quê? A morte. E deixa eu dizer algo para você, querido. Normalmente uma pessoa, quando ela pensa em se matar, a última coisa que ela quer é morrer. O senhor está doido? Não! Eu já conversei com pessoas propensas a suicídio. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque aqui tem um monte. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Várias pessoas que estão aqui dentro. Não vou te expor, mas você sabe que Deus está falando com você. Você já pensou várias vezes em suicídio.
Mas na verdade você não queria morrer, você queria eliminar a dor que estava dentro de você. Porque quando a pessoa pensa em morrer, ela pensa em eliminar a dor. Mas como nós não temos consciência muitas vezes, nós estamos emprestando a boca e liberando palavras. E deixa eu dizer algo para você, querido. Por que eu entrei nesse campo que é muito sério? Porque se nós, a igreja, não nos levantarmos e trouxermos uma consciência de realmente ser luz em meio às trevas, manifestar o reino, pessoas que não têm consciência está liberando palavras, e a palavra ela traz possessão, ela traz posse, porque a fé funciona tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então aquilo que você vai falando em algum momento da tua vida, se você libera a vida, é a vida que vai vir de encontro com você. Mas se você libera a morte, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A questão é, cheio do quê? O que eu tenho me alimentado? O que tem passado pela minha vida? O que a minha mente tem buscado? Queridos, como eu disse, não adianta virações do governo, não adianta virações de pessoas lá fora, e não me interprete mal, eu não estou dizendo que eles estão errados, eu estou dizendo que eles não têm a solução, porque a solução está naqueles que entenderam a sua identidade. Porque a ardente expectativa da criação, Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos. Não é do governo, não é do prefeito, não é dos vereadores, não são dessas autoridades. O que pode mudar essa sociedade é a igreja entender o que ela é, e em vez de usar a boca para liberar coisas que não deve, nós precisamos usar a nossa boca para liberar vida. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós liberamos vai acontecer. É nesse lugar que nós queremos estar. É nesse lugar que o Senhor... Isso é tão sério, que quando você vai lá para a carta de João, não precisa abrir não, anote. Eu gosto de ir falando porque a gente ganha tempo. Eu olho para aquele relógio, ele me deixa doido, irmão. Passa muito rápido, é um trem doido, eu tenho que me controlar. É sério, eu tenho que me controlar para terminar a ministração em 2 horas. Brincadeira, vai ser 1 hora só. Em 1 hora, porque eu tenho vontade de liberar mais palavra. Mas a carta que João escreve, lá em 3 João capítulo 1, só tem um capítulo, no verso 1 e 2, ele diz assim, ó: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Olha só, prosperidade fala de você ter uma vida abundante, fala de você viver plenitude, fala de você ter uma vida resolvida, porque prosperidade não é simplesmente falar de dinheiro, pelo contrário, dinheiro está na última das listas, né? Mas prosperidade é você viver uma plenitude em todas as áreas. Não adianta você ter dinheiro e você não ter saúde física, e não adianta também você não ter saúde física, não é que não adianta você ter saúde física, mas você nunca poder desfrutar de nada. Tanto num campo quanto no outro, nós estamos deixando de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que tem muitas pessoas frustradas. Por quê? Porque elas não conseguem entender que Jesus, Ele foi lá e pagou o preço
Ele nos redimiu para vivermos a plenitude em todas as áreas. Deus não quer que a gente viva simplesmente numa área. Ele quer que você seja pleno físico. Ele quer que você seja pleno espiritual. Ele quer que você seja pleno no teu casamento. Ele quer que você seja pleno na tua saúde. Ele quer que você esteja uma mente plena. Ele quer que você desfrute uma plenitude, porque entenda uma coisa: tudo que tem nessa terra, Deus construiu para nós. Mas foi nos pregado, olha só como que isso é tão sério, irmãos. A religião nos pregou algo ruim sobre prosperidade, porque foi nos ensinado que prosperidade ia nos corromper, riqueza ia nos corromper. Ó, fulano é rico, mas você viu? Vai para o inferno. Eu vou viver a minha riqueza no céu. Ah, então no céu você pode se corromper? Você não entendeu, né? Porque foi falado assim, ó: riqueza aqui me corrompe. Aí no céu entende? Não. A questão é como eu lido com tudo isso. É como eu ajo diante disso tudo. Por isso que João escreveu para o seu amigo Gaio aqui dizendo: ô Gaio, é o seguinte, eu quero que você viva a plenitude de tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Por isso que o texto de Romanos, agora eu vou ler o verso 10, que eu li só o 9, diz assim, ó: porque com o coração se crê, com o espírito se crê para a justiça. Queridos, aqui é um trem doido. Por quê? Porque quando você fala para alguém que você é a justiça de Deus, muitos falam que é heresia. Não é heresia. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus aonde? Na terra. Então quando eu tenho a consciência de tudo aquilo que Cristo fez para mim, então agora eu entendo que eu sou a justiça de Deus, e sendo a justiça de Deus, eu posso desfrutar e viver a plenitude. Mas é onde? É no espírito, é no coração, é no entendimento. E ele continua dizendo: e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só como que se tem, a questão da confissão é muito sério. E a gente precisa entender isso. Por quê? Confessamos para salvação. Ou seja, primeiro você confessa, depois você crê. Primeiro você confessa, depois aparece o resultado. Deixa eu dizer algo para você: não tem como você tomar posse sem antes primeiro você confessar. Tem gente que quer tomar posse sem confessar. Por isso que a confissão, ela traz posse, ela traz possessão. Porque primeiro eu falo, depois eu me aproprio. Não tem como você ser salvo sem primeiro você confessar que Cristo te salvou. Por isso que é com o coração crê, com o coração no espírito eu falo, com o coração está claro, aí a boca libera. Quando isso faz a junção, eu tomo posse. Porque não é pela fé que nós somos salvos? Por que nós fazemos a oração da confissão de salvação? Porque primeiro você confessa. Quando você confessa, de alguma forma isso vai gerando vida, vai gerando vida, vai gerando vida, até o momento que você se aproprie, ou se apropria.
Porque entenda uma coisa, quando você começa a tua caminhada cristã, em algum momento alguém te convidou, alguém falou de Cristo para você, e em algum momento você fez uma confissão, mas você saiu lá fora e falou: será que realmente eu sou salvo? Só eu que pensei isso, né? Só eu que é homem. Você nunca pensou nisso? Só que aí você continua o quê? Confessando, 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 confessando. Eu sou a justiça de Deus. Jesus, Ele pagou o preço, Ele me tirou, Ele me remiu, Ele me transformou. Eu não sou o que o mundo está dizendo, eu sou o que a Bíblia diz. E você vai confessando, e você vai confessando, e você vai confessando. De repente você toma posse. E agora não importa mais o que as pessoas estão dizendo, porque eu não sou o que as pessoas estão dizendo, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Entende onde eu quero chegar? Isso vai gerando, você vai confessando. Primeiro você confessa, 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 porque a confissão traz possessão. E isso funciona tanto para o lado espiritual quanto para o lado material. Só que isso acontece em todas as áreas. Por isso você tem que ter cuidado com aquilo que você diz. Se você diz que você não consegue, você diz que você não consegue, você diz que não consegue, você diz que não consegue, aí você toma posse. E o cérebro é um trem doido. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando a oportunidade aparecer, ainda que você possa fazer para dar certo, porque você ficou uma vida dizendo que você não conseguiria, e agora você quer provar que você estava certo. E quando a oportunidade vir, você vai dizer assim: eu não consigo. Eu sei que é verdade. É doido, mas é assim. Isso é sério. Às vezes eu prego de uma forma um pouco mais descontraída, que é para a hora passar rapidinho e você nem perceber. Mas é muito sério. Porque a confissão, ela traz possessão. E seja você consciente ou não do que você está falando, mais cedo ou mais tarde, isso vai se tornar uma realidade na sua vida. O que você está confessando? O que eu estou liberando? Porque a confissão vem primeiro. Então quando você confessa, você vai confessando, confessando, confessando. Daqui a pouco vem o resultado daquilo que você confessou, daquilo que você falou. E isso é fé. Porque você tinha certeza, tanto para dar certo quanto para dar errado. Ah, meu casamento já era, meu casamento já era, meu casamento já era. Aí depois você para: pastor, você falou que ia separar, você falou que não ia dar certo. Entende? Não, pastor, meu marido é um traste. Então, ele é um traste. E você vai confessando. Então, não há salvação sem confissão, não há cura sem confissão. Deixa eu dizer algo para você, querido. Entre a confissão e o fato concluído, há situações que é imediata, há situações que é construída. Eu não sei explicar, eu sei que é assim. O próprio Jesus teve momentos que ele curou imediato, teve momento que ele mandou, ó, vai lava, vai não sei aonde, vai e faz não sei o quê. Eu só sei dizer que é assim. E, pastor, mas eu estou com dor. E se eu dizer que eu não estou com dor, eu vou estar mentindo. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia nunca vai se contradizer.
o fato de você declarar, presta atenção, quando você diz que o próprio Jesus disse que você é curado, ainda que você ainda esteja com sintoma, não significa que o que Jesus falou é mentira. Entenderam ou não? Eu repeti uma verdade que eu ouvi de alguém, ainda que isso não é uma verdade para mim, não significa que o que alguém falou, o que eu repeti é mentira. Porque tem pessoas que acham que quando a gente fala assim, ó, confessa a palavra, tem pessoas que acham que a gente está ensinando ela ou induzindo ela a mentir e dizer, não, eu não tenho nada, mas eu tenho, o pastor está falando que eu não tenho, eu tenho. Entende? Eu não estou te induzindo a você mentir. Eu estou dizendo que você não tem que concordar com aquilo. Porque em vez de você concordar com aquela circunstância, concorde com o que Cristo disse. E conforme você vai confessando, aquilo vai se tornando uma realidade. Porque é assim que funciona. Você vai falando, isso vai gerando, até que nasce. É assim. Por isso que quando você passa por um momento de adversidade, não fique com o momento de adversidade. Não pare naquele ponto cego. Mude a sua visão. Mude a sua visão. Quando nós ficamos com Mateus na UTI, foi isso. Primeiro dia nós oramos e declaramos vida, mas o Mateus continuou entubado lá. Estava lá. E o segundo dia, continuava entubado. Oh, Jesus. Mas o fato de nós vermos ele entubado não mudava aquilo que nós continuávamos declarando. Porque nós sabíamos que a palavra, que a confissão, ela traz o quê? Posse, domínio. Então eu vou confessando. Senhor, é a tua palavra quem diz. Senhor, é a tua palavra, Senhor. Eu fico com a tua palavra. Eu não importo o que as pessoas estão dizendo, muito menos o que os meus olhos estão enxergando. Eu continuo com a tua palavra. É assim. É nesse lugar. Jesus chegou e encontrou uma cena totalmente destruída, Lázaro morto há 4 dias. E com uma galera totalmente na fé, né? Um falou, Jesus, se o senhor tivesse chegado antes. Aí Jesus falou, tira a pedra. Aí ele falou assim, Jesus, já cheira mal. Você vê o nível que Jesus encontrou, né? Não, você imagina, você está num ambiente que você vai operar um milagre. E aí você fala assim, não, eu vim aqui porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, eu sei que o Senhor é a ressurreição, mas vai ser no último dia. Eu falei, percebi, hein? Valeu, hein? Mas onde vocês colocaram ele? Onde vocês botaram o meu amigo? Botaram lá. Não, vamos lá, remove a pedra. Jesus. Aí vem o outro e fala assim, Jesus, o senhor não entendeu, 4 dias, já está cheirando mal. Eu falei, se eu dependesse da tua fé, hein? Porque é assim. É assim, eu sei. Tem coisas, querido, que você não pode. Não fique refém da fé dos outros. Não fique refém da circunstância. Tem coisas que você vai ter que acreditar sozinho. Você vai ter que acreditar sozinho. Quando foi para mim abrir o ministério, é sério, irmão, e um trem é tão doido, que os que mais me desanimavam é os que se diziam crente. Você vai começar um ministério sozinho, você é muito jovem, o aluguel é caro, comprar as coisas não é fácil. Obrigado, viu? Mas é assim. Por quê? Porque as pessoas, entenda uma coisa, você vai ter que agir
em lugares onde Deus falou com você, e continua confessando, porque isso vai gerando, e em algum momento vai nascer, vai acontecer. Quando você entende essa palavra, quando você entende essa verdade, tudo muda. Por isso que nós não podemos viver da fé da mente. Nós temos que ter a fé do Espírito. Domingo passado eu falei muito sobre isso. A fé da mente e a fé do Espírito. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 13, 2 Coríntios, ele diz: crie, por isso falei. Paulo, ele acessou essa quarta dimensão. Paulo acessou esse lugar aonde ele sabia que para acontecer, primeiro ele tinha que continuar o quê? Confessando. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Crie, por isso falei. Se você ler o texto de 2 Coríntios 4,13, ele vai dizer assim, ó: crie, por isso falei, com o mesmo espírito de fé. Não é com a mente da fé, é com o espírito de fé. Sabe por que tem gente que desiste e tem gente que se torna frustrado? Por quê? Porque ele não tem a fé do espírito. Ele tem a fé assentimental, que é uma fé de uma esperança, que um dia talvez, quem sabe, né? Se Deus, né? Tem gente que fala assim, se Deus, quem sabe um dia. Eu já vi gente falar assim, Deus tem tanta coisa para fazer, você acha que Ele vai ouvir eu? Você acha que Ele vai me ouvir? Deus com tanta gente nesse mundo, com tanta coisa para fazer. Realmente, se você crê dessa forma, né? Então fica tranquilo, está tudo certo. Então, a confissão sempre vem primeiro. Paulo diz, crie, por isso falei, ele confessou. Então a confissão sempre vem primeiro. O que você fala é o que você crê. Primeiro você declara, depois você toma posse. É assim. Eu vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, e você começa a confessar, eu vou comprar de carro, vou comprar um carro, final do ano eu vou comprar meu carro. E é assim ou não é? Eu vou trocar meu carro. Pode, vamos para a caminhonete, é de Deus. Aí isso, Jaguar, olha que coisa linda. Isso é top da galáxia. Alex chega a vermelhava, meu Deus, não é a mesma fé. É a realeza, né? Como chama o livro lá da realeza? Os segredos sobrenaturais da realeza. Uau! A minha mulher lê esse livro também, Jesus. Graças a Deus por isso, meu bem. Vai lá e continua me arrastando, continua me puxando. É assim. Porque é assim, mano, tem coisa que ela crê sozinha, que eu falo, Jesus amado. Ai, meu, eu tenho hora que eu sou a razão ainda, não tem jeito, né? Meu Deus. É que para acompanhar minha mulher não é que tem que ter fé, irmão. Tem que ter muita fé. Fé eu tenho, né? É que tem gente que você para acompanhar você tem que ter muita fé, né? Então vamos lá. Marcos 11:24 diz assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, tudo quanto em oração confessares. Quando você está orando, você está o quê? Confessando. Você está confessando o quê? Se você tiver sabedoria, você vai confessar a palavra. Isso é alinhar céus e terra. Quando você confessa a palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quando você diz, Senhor, está escrito, porque foi assim desde o princípio.
Quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4, você lê a história lá, você vai entender isso. O diabo não foi tentar Jesus, ou disputar Jesus na força, até porque ele sabia que ia perder, ou graças a Deus ele perdeu tudo quanto é jeito, né? Mas ele tentou ainda induzir Jesus. Jesus, ó, está escrito que você, como filho de Deus, o Pai vai dar ordem a teu favor, os teus anjos, toda aquela história. Mas Jesus respondia a ele aonde? Na palavra. E Jesus dizia, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, que ele estava citando Deuteronômio. Então Jesus conhecia a palavra, por isso que ele rebatia na palavra. Então quando você for orar, confesse a palavra. Se você está vivendo um momento de adversidade na saúde, vai lá e diz, Senhor, está escrito, segundo a tua palavra em Isaías 53:4, diz que o Senhor tomou sobre si todas as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras eu sou sarado. E aí você começa a confessar, e começa a confessar, vai lá para 1 Pedro 2,24, vê o que está escrito em 1 Pedro 2,24, e aí você vai lá, e começa a confessar, e começa a declarar, e você vai confessando, e você vai declarando, e isso vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, até que você toma posse. E as pessoas falam, como que isso aconteceu? É porque eu me apropriei, mas antes de me apropriar, eu fiquei um tempo confessando e declarando, isso foi gerando, 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 e hoje aconteceu. É assim, querido, é assim. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil nas minhas finanças. Tá, vamos para o princípio, o que Deus fala acerca das finanças. Então eu preciso entender, né? Você pode pegar, por exemplo, aleluia, Filipenses 4,19, que está escrito em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Isso, aplauda o Senhor, querido. Vai lá, anota os versículos, pega os versículos, declare os versículos, toma posse, porque é assim, querido. Deixa eu dizer algo para você. Sabe qual é o problema da fé da mente e a fé do espírito? Porque quando você fica só na fé da mente, a tua mente mente para você, dizendo assim, eu não tenho tempo, meu dia é pouco, eu tenho muitos afazeres. Aí a tua mente, mentindo para você, diz assim, não, conhecer a Bíblia para o pastor, ele que não faz nada. Não, irmão, tem uns irmãos que ligam para mim, pastor, o senhor está fazendo? O senhor está fazendo nada? Eu estou lendo a Bíblia, infeliz. Não, hoje eu estou almoçando. Alguém tá daqui? Senão eu estou esperto. Outro dia eu entrei numa saia justa, irmão. Agora eu sei o que é saia justa de mulher. Sangue e fogo. Eu queria que o buraco abrisse e eu caísse dentro. É sério, me deu um desespero, irmão. Pensa no suador que eu falei um negócio. Não, pastor, eu quase infartei. Cadê o irmão? Não tá aqui, não tá. Eu vou falar pra vocês irem assistir, ele vai rir comigo. Aí, eu tava no lugar e a Karina tava junto. Nós estávamos ministrando a palavra. E o irmão estava servindo lá a comida deliciosa, é o irmão Anderson. Ele não está aqui. Só que ele começou a vir há pouco tempo na igreja. E eu não sentei ainda para conversar pessoalmente com ele, que só no domingo ele vem e vai embora. E normalmente ele vem mais na quinta-feira, porque fim de semana ele tem o buffet. E ele passava, oi pastor, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu falei, uai, né? Tudo bem, deve ter me vindo pregar, e pastor é tudo pastor, né?
E aí ele passou, eu elogiei a comida, e foi um monte de coisa e tal. Ele trouxe mais uma comida boa lá para nós comer e foi maravilhoso. Aí eu falei, me dá o telefone desse irmão, né? A Karina queria o telefone do buffet. Aí a hora que a irmã que estava do lado falou assim, mas o senhor quer conhecer ele mesmo? Eu falei, quero conhecer. Ele chegou, pois não, pastor. O pastor quer te conhecer. É? Ele falou, pastor, eu vou na tua igreja. Eu falei, não faz isso. Não faz comigo não. Eu falei, minha boca grande, pra que eu perguntei? Meu irmão, que igreja que você vai? Não é possível. Não, você não vai lá, não é possível. Você vai invisível. Ai, depois eu ri muito, irmão, mas na hora eu falei, meu Deus, como que eu nunca vi isso, irmão? Ai, Jesus amado, vocês irmão, mas pastor passa nos apuros. Ai, só gente, depois eu conversei com ele. Ele falou, não, pastor, eu fui lá só 2 domingos, não sentamos para conversar ainda. Eu falei, aleluia, menos mal, né? Mas graças a Deus. Mas você vê a situação que a gente fica, irmãos? Não sei nem por que eu falei isso. Perdi a reta da confusão aqui. Pastor desocupado, é. Pastor é um treinador. Pastor, o senhor não está fazendo nada? O senhor pode vir aqui? Não, fazendo nada. Estou lendo a Bíblia, né, irmãos? Né, para poder ter conhecimento, para poder ministrar. Não tem jeito, irmãos. Eu estava falando da fé da mente, né? Quando você mente para a tua mente mente para você. Então, querido, cuidado. Porque a mentira só cria força se você der crédito para o mentiroso. Cuidado, cuidado, não deixa a sua mente mentir para você. Por isso que a fé assentimental é uma fé de uma informação, mas não de uma revelação. E vou dizer uma coisa para você, e ter uma revelação, você vai ter que gastar tempo, ou no mínimo, investir tempo na presença de Deus. É assim, não tem outro caminho, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Eu disse aqui até na semana passada, né? Por que muitas pessoas, né, ou muitas orações não são respondidas? Porque entre a pessoa e a oração existe algo chamado fé. Fé, querido. Aí ou é a fé da mente, né? Ou é a fé do Espírito. A questão é, o que realmente eu estou construindo dentro de mim? O que realmente está sendo gerado dentro de mim? E eu disse aqui o texto de Efésios, né? Que Deus, Ele é poderoso para fazer segundo a fé que opera em nós. Mas se você vive numa fé da mente, como receber? Porque a tua mente muitas vezes mente para você, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você não consegue. E é nesse momento, né, que quando a tua mente mente para você, querido, é que você tem que se levantar e dar o governo para o teu espírito. Porque é a mente tentando te tirar do propósito. Porque mente é alma. Mente, ela entra no lugar de comodismo. Não preciso ler hoje, não preciso do culto hoje, eu não preciso isso, eu não preciso daquilo, né? E a tua mente vai trazendo para você um monte de informações, dizendo que você não precisa. Mas se eu dizer algo para você, querido, mais cedo ou mais tarde, a falta de conhecimento vai trazer para você grandes prejuízos. Alguém entende o que eu estou falando? A falta de conhecimento vai trazer para você, ou vai trazer para mim, grandes prejuízos. Eu estou te afirmando isso.
Por isso que eu amo o texto de João 8,32 que diz: conhecereis a verdade, te faz livre. É nesse lugar, conhecereis a verdade. Entenda uma coisa, querido, quando nós nos tornamos um com a palavra, nossas ações se tornam uma realidade, ainda que de forma inconsciente, você age de forma natural. Eu vou dizer novamente, quando você se torna um, porque como você se torna um com a palavra? Como você se torna um com o Senhor? Aquele que se une ao Senhor, um só Espírito. Presta atenção. Como que eu me torno um com o Senhor? Porque entra no campo da fé? Mas, para que eu me torne um com o Senhor, em espírito, primeiro eu preciso me tornar um com o Senhor, na palavra. Por quê? Porque eu só conheço Deus, se eu conhecer quem? É impossível, irmãos, a pessoa dizer que conhece Deus sem ter relacionamento com a palavra. Porque Deus foi revelado através de Cristo, sim ou não? Porém, eu conheço Cristo através de onde? Então, para que eu me torne um com Cristo, eu preciso me tornar um com a palavra. Eu me torno um com a palavra. E aí, quando você se torna um com a palavra, você começa a ter ações, ainda que é de forma inconsciente. Por quê? Porque você sabe como Deus age. Então essa segurança te faz ter comportamentos. Quer ver uma coisa? Quando você sai da sua casa, você vai até o banco, passar o cartão, para sacar um dinheiro ou um valor, você não dobra o joelho antes e fala: Senhor, eu acho que tem uns que faz, né? Mas tudo bem. dobra o joelho e fala: Senhor, tem misericórdia, Pai. Vou passar o cartão, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Oh, vida desgraçada, Pai. Essa máquina deve estar endemoniada. Ela não quer liberar nada. É assim que você faz? Você fala aqui. É a máquina que é endemoniada. Não, querido. Você precisa sacar lá R$1.000 para poder levar a esposa para jantar no fim de semana. Aleluia! É para levar lá no bezerro de ouro. Não é bezerro de ouro, não. É o touro. Não, porque a hora que você chega lá, você acha que o bezerro é de ouro, cara. Por isso que eu falo que o bezerro é de ouro. Mas veja bem, irmãos. Por quê? Por que você pega o seu cartão e você passa, e você digita a senha, e você não faz isso de uma forma tão natural? E a gente brinca, mas é sério, você faz isso todos os dias, eu faço isso todos os dias. A gente compra, paga a conta, a gente usa o cartão de uma forma tão natural. Sim ou não? E a gente não usa fé para ter esses tipos de ações. E por que a gente não precisa de fé? Porque você sabe o saldo que você tem na sua conta. Então você começa a agir de forma natural. Porque o fato de você saber o que você tem lá te gera segurança para você agir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então você faz o que faz porque você sabe essa verdade. Sabe por que tem pessoas que às vezes não conseguem agir nesse campo de fé? Porque ela não sabe como Deus age. E o fato dela não saber como Deus age, ela não consegue ter ações. E aí você encontra pessoas que começam a ter ações. Você fala: meu Deus, que cara de fé. Não é questão de fé, simplesmente. É questão de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade me dá condição de ter ações que para uns, uau!
Para outros falam, uai, por que você está assim? Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Onde eu estou tentando levar vocês comigo? O que para uns é algo extraordinário, né? É Jesus, enquanto o aleijado lá na porta, lá, e falou, por que você está assim? Ele falou, não tem ninguém que me bota lá no tanque. Eu falei, não perguntei por isso, eu perguntei por que você está assim, levanta. Olha que coisa natural, irmãos. Sim ou não? Não precisou, vamos para o monte, vamos fazer um jejum, né, uma quebra de maldição, né, chamar todos os apóstolos, né, vamos fazer uma corrente de fé, né, um lencinho ungido, né, vamos ver o que vai dar certo aqui, depois nem volta para falar com ele. Ele fez isso? Não precisou oração forte, campanha de 7 semanas, não precisou nada disso, irmão. Jesus sabia quem ele era. Por quê? Porque ele sabia quem o Pai era. Deixa eu dizer algo para você, e isso precisa estar claro para nós. Quando você tem a revelação da identidade de Deus, ou de Jesus, quando você tem a revelação da identidade de Jesus, na identidade de Jesus você tem a revelação da sua. E agora você começa a ter alguns comportamentos baseado no que você sabe dele. Por isso que é conhecereis a verdade, conhecereis Cristo. E Cristo me faz ter comportamentos que para uns é muito, mas para aqueles que conhecem é natural. É nesse lugar que Deus quer nos levar, aonde você possa agir de forma simples. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Os meninos do louvor podem subir aqui para fazer de conta que está acabando, né? Então, o Evangelho é simples, querido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A minha ação, a sua ação vai revelar que tipo de fé está dentro de cada um. Simples assim. Por isso, deixa eu dizer algo para você, e deixa Deus ministrar teu coração, querido. Deus, Ele nunca quis nos matar. Para com isso. Essa semana eu estava conversando com o Alan. Cadê o Alan? Está aqui. E o Alan fez uma pergunta para mim, e eu respondi de uma forma tão simples. Ele, uau, pastor. Eu falei, o que eu falei? Não é possível. Como que eu nunca pensei nisso? Eu falei, o que, Alan? Calma. Para mim era algo tão simples, mas para ele na hora foi a revelação, mas que agora se tornou algo simples. Porque alguém questionou o Alan na faculdade lá, perguntou, como que você pode dizer que Deus é bom, se Ele deu o dilúvio e matou todo mundo? Que Deus é esse? Ele falou, pastor, eu não conseguia responder. Eu falei, não acredito, Alan. Eu falei, Alan, essa até o Rafa na brincadeira, não falei não. E eu falei, você não conseguiu responder, Alan? Eu travei, não conseguia responder. Eu falei, Alan, é tão simples. Quando você conhece o caráter de Deus, era só você virar para a pessoa e falar assim, Deus ama tanto a humanidade. Deus é o próprio amor. E Ele se preocupa tanto que levantou um homem no meio do deserto e falou com ele para ele construir uma arca, porque Ele queria salvar todos. Mas eles foram incrédulos. E Deus queria salvar todos, ao ponto de colocar no coração de um homem em construir uma arca para salvar todos. Ele, uau! Eu falei, era só responder assim. Incrédulo foi o povo. Não que Deus é mau. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Sabe por que ela falou desse jeito com Alain? Porque ela ainda tem o coração entenebrecido. Aí eu falei: Alain, é muito simples, porque a arca é Jesus Cristo. Ele: não acredito. Eu falei: é lógico, é Jesus Cristo, porque quando você entra em Jesus, você é o quê? Salvo. Eu falei: volta lá agora e prega a mensagem completa. É assim, irmãos. Prega a mensagem completa. Não deixa a moça com dúvida achando que Deus é mau. Deus é bom. Querido, você nunca vai encontrar uma ação de Deus que vai demonstrar que Deus é mau. Não importa o que as pessoas dizem, Deus é bom. Não existe nada de mal em Deus e nada de bom no diabo. Quando você entende essa verdade, querido, você começa a ter ações e comportamentos que vai revelar aquilo que está dentro do seu coração. Crie, por isso falei. O que você tem falado? O que você tem confessado? O que tem saído da sua boca? O que eu tenho liberado? O que nós temos de fato falado, né? Muitos crentes se tornaram fracassados, né? E frustrados na vida cristã, porque vive uma fé do assentimento mental, a fé da mente. E a fé da mente faz você pensar que você não precisa orar, que você não precisa ler, que você não precisa ter tempo com Deus, porque a fé da mente, ela mente para você. Então, quando a mente estiver mentindo para você, não aceite mais essa mentira. Deixa eu dizer algo para você, para a gente finalizar, querido. Pelo amor de Jesus Cristo, eu falo isso por amor à sua vida mesmo. Separe um tempo para você. Não é para Deus. Tem pessoas que acham assim: eu preciso orar. Não, querido, você não precisa. Se você orar, isso vai edificar a sua vida, porque se você não orar, Deus não vai deixar de ser Deus. Se você ler a Bíblia, isso vai edificar a sua vida. Não é que vai edificar Deus, Deus continua sendo Deus. Se você buscar a comunhão com Ele, Ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Entenda uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo, Deus é um Deus de reciprocidade. Ele só vai até onde você permite. Se você permitir, Ele quer ter comunhão com você. Tem pessoas que falam assim: ninguém fala comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está lá esperando você ir ter relacionamento com Ele. Ele quer que você fale com Ele. Pode abrir teu coração para Ele. Seja sincero com Ele. Deus não tem problema de você falar para Ele das suas limitações. Deus tem problema com a nossa arrogância, em continuar dizendo para uma sociedade que está bem, quando na verdade você não está. Eu iniciei esse culto falando sobre o Setembro Amarelo, né? Como que se isso fosse ajudar alguém. Isso não vai ajudar ninguém, querido. O que vai ajudar as pessoas, ou talvez o que vai ajudar você a nunca mais ter um pensamento. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu fico até abismado quando eu ouço alguém falar assim, que pensou em morrer. Eu já pensei em matar muita gente, morrer nunca. Ai, que dor que eu faço. Aí você chacataralabassorianda. Mas deixa eu dizer algo para você, que vai fazer você nunca mais ter pensamentos de tirar a sua própria vida. É você saber quem Deus te tornou. Você não é sentimento, você é consciência. Você não é uma alma ferida,
Você é um espírito consciente de quem Deus te tornou. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu quero te levar comigo nesse lugar, para que nunca mais o diabo coloque coisas na sua mente e dizer que você é um frustrado, que você não pode, que você não consegue. Como João falou para o seu amigo Gaio, eu estou aqui dizendo para você, o desejo e a minha oração é que tanto o teu corpo quanto a tua alma seja próspero, que você viva a plenitude, querido. Deus não quer que você viva simplesmente uma plenitude de uma área, mas vive uma vida frustrada em outra, uma vida de dor em outra. Não é esse Deus que eu estou pregando, não é sobre esse Jesus que eu estou pregando, de pessoas que por viver uma fé frustrada diz, não foi da vontade de Deus. Me mostra na Bíblia onde não é da vontade de Deus a cura, me mostra na Bíblia onde que não é da vontade de Deus a vida, me mostra na Bíblia onde não é da vontade do Senhor que nós vivemos a abundância dEle. Então é nesse lugar que nós precisamos entrar, é nesse lugar. Então comece a confessar, comece a dizer, comece a gerar, porque vai nascer, vai nascer, vai nascer. Comece a ter comportamentos de vencedor, comece a ter comportamentos de uma pessoa bem-sucedida, comece a ter comportamento de um homem e de uma mulher que vive na realeza. Como se comporta um homem de Deus, como se comporta uma mulher de Deus, como se comporta alguém que tem consciência da sua identidade. Meu Deus, meu desejo é gritar essa mensagem para o mundo inteiro. O desejo do meu coração é que essas ministrações, principalmente essas ministrações dessa série, possa encontrar o maior número de pessoas, para que essa palavra possa libertar essas vidas que estão sofrendo. Não é uma campanha do Setembro Amarelo que vai mudar ela, querido. Eu não estou dizendo que eu sou contra a campanha do Setembro Amarelo. Eu estou dizendo que não é isso que vai mudar alguém. O que vai mudar alguém é ela encontrar com a verdade, é ela saber o que Cristo tem para ela, é saber o que Cristo quer que ela se torne. Porque muitas vezes nós estamos tendo comportamentos de fracasso, porque nós não conhecemos outra coisa. Muitas vezes nós estamos tendo comportamentos de derrota porque a gente não conhecia outra coisa. Então aquilo que a gente conhecia é o que fazia a gente se mover. Mas graças a Deus a verdade está chegando nesse lugar. Você não precisa mais viver essa vida de dor e sofrimento. Você não precisa mais viver pensando em tirar a própria vida. Não! Não! Jesus, Ele entregou a vida dele para você nunca pensar em tirar a sua. Ele se fez enfermo para você ter saúde. Ele se separou do Pai para você viver na presença dele a eternidade. Meu Deus, faça uma reflexão nesse momento. Deus conosco, Deus sempre presente.
vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus sempre presente. Ele é meu amigo inseparável, meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Nossa glória se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Venceu a morte, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. E as mãos sustentam Chama pelo mais fundo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Nós iniciamos falando sobre o texto de Romanos 10, que diz: se creres com o teu coração, se creres com o teu espírito e confessares com a tua boca. É um processo, é assim, foi Deus que estabeleceu, e eu estou aqui para te ensinar a verdade. Primeiro você confessa, depois você se apropria. Eu queria que a igreja fechasse os olhos por um momento. Eu queria que você não abrisse os olhos agora, por favor. Há uma ação da parte de Deus aqui. Eu quero orar com alguns grupos de pessoas. Talvez, em algum momento, você, por falta de conhecimento, você emprestou a sua boca
para o inimigo e você liberou palavras contrárias. E chegou o momento da gente renunciar a isso e dizer: Senhor, me perdoa, e cancelar toda essa ação sobre a tua vida, porque Deus é Deus. Deus é Deus, querido. Talvez você é uma das pessoas que eu falei que pensou em suicídio, que pensou em tirar a própria vida, que na verdade você não queria tirar a vida, você queria acabar com a sua dor, mas agora você entende que só Cristo, é Cristo que pode, e Ele quer tirar toda a dor, porque Ele já fez isso quando Ele se fez enfermo. Mas também quero orar com você. Talvez você chegou aqui, talvez você nem tenha consciência disso tudo, mas algo aconteceu e você quer entregar a tua vida para Jesus, você quer confessar isso, ainda que talvez você não tenha total consciência disso, mas algo aconteceu dentro de você e você quer entregar a tua vida para Jesus. Eu também quero orar com você. Talvez você na caminhada, você já entregou a tua vida para Jesus, mas na caminhada algo aconteceu e você quebrou a aliança que um dia você fez com Jesus. E talvez chegou o momento de você refazer a sua aliança. Na verdade, a parte sua foi quebrada, a de Jesus jamais foi quebrada e Ele jamais quebrará. Mas chegou o momento talvez de você refazer a sua aliança com Jesus. Então eu quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, existe alguém no nosso meio? A igreja está de olhos fechados. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja fica de olhos fechados. Glória a Deus. Continue de olhos fechados. Deixa só as pessoas que estão com a mão levantada. É com essas pessoas que eu estou falando nesse momento. Há um mover de Deus aqui. Fica sua mão levantada, querido. É muito importante esse momento. Esse momento vai marcar a sua vida. Esse momento é um momento ímpar. Existe alguém no nosso meio que gostaria de refazer sua aliança com Jesus, que por algum momento você quer refazer sua aliança com Jesus? Levanta sua mão. Eu quero orar por você também. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica a sua mão levantada. Fica a sua mão levantada. Eu quero orar com você, porque nós estamos em unidade de fé. Em unidade de fé. Há um ambiente de glória nesse lugar. Eu preciso de uma obreira lá atrás. Flávia, ajuda nós aí, Flávia. É com você que eu estou falando. Existe mais alguém? Eu vou orar com esse grupo de pessoas agora. E você fique de olhos fechados, fazendo uma reflexão. Não é possível que essa palavra não falou com você em algum momento. Não é possível. E os obreiros podem orar com esses irmãos agora, enquanto eu vou continuar ministrando. Você já sabe se é confissão, se é renovo de aliança. Pode orar com esses irmãos. E você continue na sua reflexão, de olhos fechados, por favor. Deixa Deus ministrar. Deus está ministrando, Deus está curando pessoas aqui. Deus está restaurando a aliança aqui. Deus está se movendo. Deus está trabalhando, querido. Deus nunca parou, Ele continua. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, essas pessoas. Pai, essas pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus, que estão se reconciliando. Meu Deus, eu sei que a festa nos céus, Pai. Eu sei que a festa nos céus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a festa quando um pecador se arrepende, meu Deus, e Cristo é glorificado, porque foi para isso que Cristo veio. Ele se entregou naquela cruz para que hoje, em 2019, essas pessoas pudessem desfrutar dessa verdade, desfrutar
falar dessa palavra e a vida ser transformada, a vida ser completa. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esse grupo que está ouvindo essa verdade nunca mais vai se sentir sozinho, nunca mais vai se sentir inferiorizado, nunca mais vai emprestar a boca para confessar coisas que não sejam para glorificar o teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, a tua igreja não precisa de um setembro amarelo, a tua igreja já tem Jesus. Meu Deus, que nós possamos sair das quatro paredes e levar essa verdade para aqueles que estão lá fora, em nome de Jesus. A igreja de olhos fechados ainda, por favor, não abra seu olho, por favor. Você